Então, vamos começar a aula assíncrona. O tema é campos vetoriais. Portanto, e vamos começar por uma definição, que é uma função vetorial de Rm para Rm chama-se um campo vetorial. Portanto, a única coisa exigida aqui é que a dimensão do espaço de entrada coincide com a dimensão do espaço de chegada. Portanto, Rm para Rm. Então, chama-se um campo vetorial ou então campo de vetores. Esta definição tem significado intuitivo, porque então entende-se que em cada ponto de Rm é atribuído um vetor que também pertence a Rm. Temos dois casos que vamos estudar, principalmente um caso quando m é igual a 2. Neste caso temos um campo vetorial no plano. Então, neste caso, vamos usar notações que o campo vetorial, que vai ser denotado por F maiúsculo, tem funções coordenadas P maiúsculo e Q maiúsculo. E no caso M igual a 3, nós dizemos que um campo vetorial, o nosso campo vetorial é no espaço. E então temos notações F maiúsculo, o campo vetorial F maiúsculo, tem três funções coordenadas, função P, função Q e função R, P, Q e R. Depois eu vou corrigir, então isto é uma grelha, P maiúscula, Q maiúscula e R maiúscula. Em princípio, no plano, especialmente no plano, nós podemos representar graficamente um campo vetorial, colocando pequenas setas nos pontos correspondentes para representar os vetores nestes pontos. Portanto, se temos campo no plano, f de xy, então em cada ponto xy, colocamos uma seta com coordenadas p e q. Portanto, em cada ponto xy, nós temos atribuído um vetor p, q. Claro que não podemos colocar em todos os pontos, apenas em alguns, para indicar uma ideia qual será o campo vetorial. Esta ideia de campo vetorial chegou principalmente da física, e na física existem vários exemplos de campos. Portanto, o campo elétrico, onde temos uma distribuição de, digamos, tensão elétrica em cada ponto, temos um vetor que indica esta tensão elétrica. Um campo gravitacional, portanto, se temos uma gravitação gerada por vários corpos, então em cada ponto nós podemos pensar na força, então um campo de forças. Em cada ponto nós temos um vetor de força atribuído a este ponto. O campo magnético e outros campos exemplos são muitos. E vamos dar alguns exemplos mais simples de campos vetoriais no plano. Um campo vetorial chamado campo radial f de xy é igual a xy, outro f de xy é igual a menos yx, chamado campo tangencial, e o campo, também mais um exemplo, o campo de forças gravitacionais. Se nós pensar em forças gravitacionais gerado por uma massa situada no centro, então este campo de vetores, pela lei de Newton, pode ser escrito
nesta forma, talvez tenha que ser colocada uma constante gravitacional, também tem sentido radial, XYZ, vezes uma constante que depende do ponto XYZ. Agora vou mostrar o whiteboard. Eu já escrevi alguma coisa que, no caso de campo vetorial radial, f de xy é igual a xy. Então, aí, em cada ponto xy, nós atribuímos o vetor que coincide com cujos coordenadas também são xy. Portanto, temos campo de vetores no sentido radial, e quanto mais longe do centro, então maior esta força. O segundo exemplo é campo vetorial tangencial, que f de xy é igual a menos yx. Neste caso, em cada ponto do plano xy, temos um vetor que é ortogonal, vetor menos yx, atribuído a este ponto, que é ortogonal a este ponto. Menos yx é ortogonal a xy. Portanto, nós podemos pensar em campo cujos vetores são, de facto, eles são tangentes às circunferências centradas na origem. Portanto, todos estes vetores são tangentes a circunferências centradas na origem. Este campo pode ser pensado como gerado por um movimento em volta do centro. É um movimento rotacional. Então, gerado por um movimento rotacional. Mais um exemplo, que eu não escrevi fórmulas exatas, nós podemos pensar de um rio. Um rio, então, coordenadas do ponto no rio são x, y. Este rio, então, vamos supor que há um fluxo estacionário de velocidades de água. Portanto, em cada ponto nós podemos definir velocidade, podemos medir velocidade correspondente a cada ponto. Então, aparece um campo de vetores. Eu escrevi aqui V de xy, em vez de F maiúsculo, porque são vetores de velocidade. Eu escrevi, em vez de F maiúsculo, eu escrevi V. V de xy tem coordenadas V1 e V2. Portanto, também podemos pensar desta forma. Pronto, vamos voltar ao nosso texto imprimido. E há duas características muito importantes associadas a campos dos vetores. Também estas características chegaram da física. A primeira característica chama-se divergente. O divergente de um campo vetorial é definido por estas fórmulas. Se o campo vetorial é plano, F maiúsculo igual a P maiúsculo, vírgula, Q maiúsculo, então o divergente deste campo vetorial é a função que é definida, é muito fácil. Então, primeira função P derivada em ordem AX, mais derivada da segunda função Q em ordem a Y. Portanto, o divergente de um campo vetorial é uma função. Agora, divergente de um campo vetorial no espaço. Se temos um campo vetorial F maiúsculo com coordenadas, aqui também uma grelha, porque eu fiz copy-paste, deve ser P maiúsculo, Q maiúsculo e R maiúsculo. Então, o rotacional deste campo vetorial, também a fórmula é parecida, é P' em ordem a x, mais Q' em ordem a y, mais R' em ordem a z. Portanto, é fácil de memorizar, que é a soma de três derivadas. Derivada da primeira função em ordem a x, mais
derivada da segunda função em ordem a y, mais derivada da terceira função em ordem a z. Esta característica tem sentido físico. Tem significado de taxa de expansão ou de compressão de um fluxo. Imagine que há um fluxo, um fluido ou um gás, um fluxo determinado por setas. Então, este fluxo pode expandir ou pode estar em compressão, ou seja, a densidade vai diminuindo, portanto fica expansão, ou a densidade fica maior. Portanto, o divergente determina a taxa de expansão deste fluxo. Se a característica do fluxo é expansão, então o divergente é positivo. E se temos compressão, se o fluxo é compressivo, então o divergente é negativo. E finalmente, quando o fluxo é incompressível, então o divergente vai ser nulo. Portanto, se pensarmos em fluxo de velocidades no rio, nós sabemos que a água é um fluido incompressível, este líquido é incompressível, o volume é sempre igual. Portanto, é de esperar que o divergente daquele campo de velocidades escrito no whiteboard é nulo. Portanto, esta função vai ser identicamente nula. Portanto, então o divergente é sempre uma função. Claro que esta taxa de expansão pode variar de um ponto para outro, pode ser maior num ponto e menor noutro ponto, ou até pode ser positivo num ponto ou pode ser negativo noutro. Portanto, um fluxo no sentido radial, se calcular o fluxo no sentido radial, então o divergente daquela f é a derivada de x em ordem a x, mais derivada de y em ordem a y. Portanto, é igual a 2. E também, se olhar para esta figura, então, também parece que realmente temos expansão. Realmente temos situação de expansão. Portanto, as setas aumentam. Então, no centro, as setas são mais pequenas, depois são maiores. Portanto, a velocidade de expansão aumenta. Portanto, divergente é positivo. Agora, no segundo caso, quando temos campo tangencial, menos yx, então o divergente é derivada de menos y em ordem a x, mais derivada de x em ordem a y, o que é zero. E isto é natural, visto que este campo tangencial gera rotação em torno da origem e, portanto, é natural, intuitivamente é bastante provável que este fluxo mantém áreas ou volumes. Portanto, mantém-se área ao longo, então, portanto, durante esta rotação. E isto fica em acordo com esta propriedade que o divergente é nulo. E no terceiro caso, eu já disse que a água é fluxo incompressível, portanto, também o divergente dF também é natural esperar que o divergente dF é igual a zero. Pronto, então vamos continuar com... Então, aqui eu escrevi estes dois exemplos e terceiro também, caso do movimento de um rio.
Pronto, então vamos considerar mais uma característica muito importante, rotacional de um campo vetorial. O rotacional também tem sentido físico que não é tão evidente como o divergente. O rotacional é a quantidade de rotação de um fluxo de um campo vetorial em cada ponto. E se temos um campo vetorial plano, então o rotacional é bastante fácil de determinar. Se tem componentes P e Q, então o rotacional é derivada de Q em ordem AX menos derivada de P em ordem AY. E se temos um campo vetorial no espaço, P, Q e R, então o rotacional pode ser escrito na forma simbólica como um determinante de uma matriz 3 vezes 3, onde na primeira linha temos vetores unitários IJK, na segunda linha temos derivação d sobre dx, d sobre dy, d sobre dz, e na terceira linha temos as funções P maiúsculo, Q maiúsculo e R maiúsculo. Se escrever então formalmente este determinante, então nós vamos ter o vetor que tem três coordenadas. Primeira, R' y menos Q' z. Segunda, P' z menos R' x. E terceira, Q' x menos P' y. Portanto, o rotacional, no caso de duas dimensões, no caso de um plano, o rotacional é uma função, e no caso do espaço rotacional de um campo vetorial também é um campo vetorial. E pronto, então vamos considerar mais exemplos. Rotacional rotacional também uma grelha. Então, em ambos os casos são rotacionais. No caso de um campo vetorial radial, então o rotacional é nulo. E no segundo caso, se calcular o rotacional do campo, no segundo exemplo, o rotacional vai ser 2. Vamos olhar para esta figura. Intuitivamente, no primeiro caso, não há rotação, porque o campo é radial. E no segundo caso, claro que a rotação está presente e então tem valor positivo e constante. Pronto. Então, rotacional e divergente. E agora, finalmente, eu vou definir mais, então vou introduzir mais uma definição que vai ser usada no futuro. É um campo vetorial conservativo. Um campo vetorial chama-se conservativo se existir uma função tal que o gradiente uma função f minúscula, tal que o gradiente desta função f minúsculo é igual a f maiúsculo. E neste caso, esta função chama-se um potencial associado a este campo vetorial. No caso de duas dimensões, então, o campo, em princípio, esta definição é válida para todas as dimensões. Nós estamos interessados em dois casos. Quando a dimensão é 2, então o campo vetorial f maiúsculo é o gradiente que é df sobre dx, df sobre dy. E se temos três dimensões, então o campo conservativo significa que f maiúsculo tem forma df sobre dx, df sobre dy, df sobre dz. E função potencial é função de três variáveis, f, dx, y,
e Z. Pronto. Alguns campos vetoriais são conservativos, outros não. E aqui também vou dar dois exemplos. Que o primeiro exemplo, o campo vetorial radial, f de xy é igual a x, y. E neste caso nós podemos verificar diretamente que este campo é conservativo. Porque se considerar função f minúsculo desta forma, x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 2, então primeira derivada parcial de f minúsculo é x e segunda derivada parcial, então vai ser 2x sobre x, 2x sobre 2 é x. E segunda derivada parcial é 2y sobre 2 é y. Portanto, o gradiente vai ser x, y, que coincide com o nosso campo vetorial. Portanto, neste caso, o campo é conservativo. E se considerar o segundo campo vetorial, f de xy é igual a menos yx, então já não podemos encontrar uma tal função e podemos pensar se este campo é conservativo ou não. Pronto. Para resolver problemas deste tipo, se é conservativo ou não, neste caso, para tal servem os teoremas seguintes. Então, primeiro o teorema diz que se temos um campo vetorial no plano ou no espaço, e se este campo é conservativo, então o rotacional deste campo é nulo. Portanto, qualquer que seja o campo vetorial, se ele é conservativo, então o rotacional dele é igual a zero. Pronto. E naquele segundo caso, pode-se verificar, então já foi verificado que o rotacional não é nulo, é igual a 2. E, portanto, de acordo com este teorema, podemos concluir que o campo não é conservativo. Também temos ao nosso dispor o segundo teorema que diz condições equivalentes. Por vezes estas duas condições são equivalentes. Campo é conservativo, C é só C. Rotacional deste campo é nulo. Neste caso, esta equivalência verifica-se no caso quando conjunto de definição, então F maiúsculo, este campo vetorial, é definido num conjunto simplesmente conexo. Um conjunto chama-se simplesmente conexo, então eu vou explicar esta noção nas aulas presenciais, principalmente um conjunto chama-se conexo se ele não tem, digamos, buracos por dentro. Ou seja, exemplos de campos simplesmente conexos são muitos. Ou seja, é um círculo, um quadrado, um triângulo, R2 ou metade do meio plano, são todos simplesmente conexos. E exemplos negativos, quando um conjunto não é simplesmente conexo, é, por exemplo, um anel. Um anel é um conjunto que tem buraco por dentro. Um círculo interior do anel não pertence a ela. Portanto, ele não é simplesmente conexo. Portanto, se um campo vetorial é definido num conjunto que tem esta característica, então o fato do campo ser conservativo é equivalente ao fato que rotacional é nulo deste campo vetorial. E também a linha B diz a mesma coisa, também esta equivalência tem lugar no caso de espaço R3.
Só que a definição de conjunto simplesmente conexo aí não é tal, mais complicado e, portanto, podemos dizer que se, por exemplo, um campo vetorial é definido em R3 ou num semi-espaço de forma x maior ou igual que zero, x menor ou igual que zero, ou mesma coisa com outras coordenadas. Portanto, nestes conjuntos, então, certamente esta equivalência tem lugar. Portanto, o campo é conservativo, C só C, o rotacional deste campo é nulo. Pronto, esta é toda a matéria. Nós vamos estudar mais, nós vamos repetir isto nas aulas presenciais, vamos resolver exercícios. Eu queria apenas dizer que campo conservativo, esta noção também chegou de física. Um campo conservativo é, portanto, um campo de forças é conservativo se existe, se estas forças podem ser definidas por um potencial. Por exemplo, podemos dizer sobre potencial elétrico no caso de forças elétricas ou de potencial gravitacional no caso de forças gravitacionais. E na física sabe-se muito bem que campos elétricos e campos gravitacionais, de qualquer forma, são sempre potenciais. E, ao contrário, podemos falar sobre campos magnéticos que não são conservativos, peço desculpa, conservativos. Pronto. E agora nós estudamos esta mesma situação, mas do ponto de vista de matemática, com fórmulas. Pronto, então terminamos esta aula e vamos continuar nas aulas presenciais.